Unificação da alíquota do ICMS sobre querosene de aviação está na pauta do plenário. Reforma do Código Penal é tema de audiência na Comissão de Constituição e Justiça. E nova lei trabalhista é criticada em audiência da Subcomissão do Estatuto do Trabalho. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Unificação da alíquota do ICMS sobre querosene de aviação. Garantia de mamografias para mulheres com 40 anos ou mais no SUS. Criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública. Assuntos que estão na pauta do plenário desta semana. A mamografia é um exame importante para rastreamento do câncer de mama. Uma lei de 2008 garantiu recursos do FAEC, Fundo de Ações Estratégicas e Compensação, para o SUS pagar mamografias a todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade. Mas uma portaria do Ministério da Saúde, em 2012, limitou o pagamento de mamografias com recursos desse fundo a mulheres entre 50 e 69 anos. O projeto que está na pauta do plenário suspende os efeitos da portaria para que mulheres a partir dos 40 anos voltem a ter acesso mais fácil ao exame. Nós entendemos que a ocorrência de tumores mamários nas mulheres está com idade menor do que 40 anos. É um direito às mulheres, é um direito que está previsto na Constituição. Outra proposta que deve ser analisada em plenário é a que unifica em 12% a alíquota máxima que poderá ser cobrada pelo querosene de aviação. Hoje, em alguns estados, o imposto pode chegar a 25%. Segundo as companhias aéreas, o gasto com combustível representa 40% dos custos operacionais. E a expectativa é de que a unificação da alíquota possa trazer benefícios para os passageiros. O setor terá dificuldade de manter os serviços a preço acessível à população, se não forem tomadas medidas para reduzir os custos operacionais das empresas. A readequação da política de cobrança do ICMS é, portanto, uma medida necessária para manter o serviço a preços acessíveis aos usuários, especialmente para a parcela de menor renda. A criação de um Fundo Nacional para financiar ações de segurança pública nos estados também deverá ser analisada em plenário esta semana. O que se espera com esse fundo é garantir uma fonte permanente de recursos para o combate à criminalidade. O dinheiro para esse fundo virá de tributos pagos pela indústria de armas e por empresas de segurança privada. A responsabilidade pela segurança é dos estados brasileiros, sem uma coordenação nacional. Para se ter uma política definitiva e permanente, é necessário se ter um orçamento garantido. Daí a importância de vincular pequenos recursos nesse momento. A vinculação desses recursos recolhidos da venda de armas e da produção e da venda de armas e material bélico iria garantir recursos para esse fundo. Também tem outras possibilidades. O Senado retomou a análise do Código Penal, o conjunto de leis que determina como cada crime deve ser punido. A revisão do Código começou há 5 anos e ganha força nesses tempos em que aumentam os índices de criminalidade. O país prende muito, afinal, tem 500 mil de pessoas encarceradas, mas apenas 1 em cada 10 homicídios é esclarecido. O assunto está na Comissão de Constituição e Justiça, que está ouvindo especialistas do direito. Representantes dos juízes, dos promotores públicos, defensores, advogados e delegados deram sugestões ao senador Anastasia, que faz um novo relatório para o projeto. Uma delas é que ele mantenha a liberdade condicional, ao contrário do que está no texto, e acabe com o regime semiaberto. São os presos do semiaberto que praticam diariamente crimes na rua. São os presos do semiaberto que naquele entra e sai, às vezes diário, às vezes eventual da cadeia, exercem
a função de longa-manos do comando do crime organizado que domina a cadeia. Uma crítica ao projeto original é que ele aumenta penas e transforma algumas multas em prisão. Para os profissionais que trabalham diretamente com acusados de crimes, está errada a ideia comum de que punir mais aumenta a segurança. Um exemplo é o estado do Rio de Janeiro. Nós temos 51 mil presos para 27 mil vagas, com um crescimento ano de 6 mil presos nos últimos 3 anos. Aonde a gente vai colocar essas pessoas presas? Aonde a gente vai colocar essas pessoas que se pretende prender? O que fazer, então? Uma dica é estudar o que foi feito na Colômbia. Cidades violentíssimas, tinham índice de 80 homicídios para cada 100 mil habitantes. Hoje elas reduziram para menos de 20 homicídios por 100 mil habitantes. O que aconteceu em Bogotá? O que aconteceu em Medellín? Políticas públicas. Políticas públicas. Saúde, educação, saneamento, emprego e também polícia comunitária. A tentativa nossa é exatamente apresentar um relatório novo, no qual se pretende prestigiar muito as penas alternativas, diminuir ao máximo o encarceramento, mas, por outro lado, também tornar bastante rigoroso o combate à impunidade, que a sociedade já não aguenta mais. A reforma trabalhista entra em vigor no próximo sábado, dia 11 de novembro. Em audiência pública da Subcomissão do Estatuto do Trabalho, representantes da Justiça do Trabalho, sindicalistas e trabalhadores criticaram a nova lei. Para os participantes da audiência, o salário dos trabalhadores vai diminuir com as mudanças. Mesmo nem chegando o dia 11, hoje é 6, já está vigorando em Vitória, no restaurante, no bar, no McDonald's, já estão anunciando em que 4h45 será a hora. O trabalhador deve receber em torno de R$220, R$260 por mês. Se nós pagamos pouco ou nada para os nossos trabalhadores, também vai diminuir o consumo. Os trabalhadores são consumidores, nós somos consumidores. Então, quando diminui o consumo também cai a produção. Então, essa geração de novos postos de trabalho vai ficar comprometida. E qual é o resultado que nós vamos ter? Sem renda, sem consumo, sem produção, que tipo de resultado bom nós poderemos ter para a nossa economia? Amanhã, 22 confederações de trabalhadores vão se reunir em Brasília e prometem greves. Nós vamos estar encaminhando um documento alertando as representações empresariais para que eles não tentem aplicar nenhum dos itens desta reforma trabalhista, porque nós vamos para a base e vamos paralisar as bases e vamos também utilizar todos os meios possíveis que nós temos. Nós não vamos aceitar a aplicação desta lei. A portaria do Ministério do Trabalho, que mudou normas para o combate ao trabalho escravo, que está suspensa liminarmente por decisão da Justiça, também foi criticada. Na verdade, a reforma trabalhista é parte de um movimento mais amplo, que é um movimento de destruição da centralidade do trabalho na vida da sociedade brasileira. Tanto é assim que a portaria está suspensa, mas não foi revogada. O debate foi promovido pela Subcomissão do Estatuto do Trabalho, ligada à Comissão de Direitos Humanos do Senado. O objetivo do colegiado é apresentar no ano que vem um projeto de lei para reverter pontos da reforma trabalhista. Esse seminário é de suma importância para que a gente tenha, de repente, no longo do ano que vem, já pronto para ser discutido e votado pelo Congresso, oxalá eleito, né? Uma nova visão moderna, atual, respeitando o direito de todos os trabalhadores do campo, da cidade, da área pública e da área privada. Conquistar o desenvolvimento econômico sem agredir o meio ambiente. Para o senador João Capiberibe, esse é o grande desafio do Amapá. Veja na coluna Assunto de Estado com o jornalista Ronaldo Martins.
72% do território do Amapá são destinados a unidades de conservação, terras indígenas e comunidades quilombolas. Mesmo com o foco na preservação ambiental, o Amapá foi o único estado da região amazônica que registrou alta no desmatamento, segundo os últimos dados do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. Para o senador João Capiberibe, entrevistado do programa Assunto de Estado, o desafio do Amapá é garantir o desenvolvimento econômico com atividades que não agridam o meio ambiente. Segundo o senador, o Amapá tem vantagens que precisam ser aproveitadas. O modelo de desenvolvimento para o Amapá, especificamente para o Amapá, ele se fundamenta, primeiro, nas vantagens comparativas que o Estado oferece. É um Estado com uma fronteira de 600 quilômetros com a União Europeia, com o departamento francês da Guiana. É um Estado com uma costa atlântica fantástica, onde está concentrado os maiores cardumes do mundo. Para você ter uma ideia, em torno de 650, de 4.500 a 5.000 embarcações pescam diariamente na costa do Amapá, a menos de 10 horas de navegação. Ou seja, é uma pesca de baixo custo. O programa Assunto de Estado é hoje à noite, logo depois do Argumento. Não perca! E no programa Argumento de hoje, o senador Hélio José conversa com a jornalista Tânia Horman sobre as emendas ao orçamento do Distrito Federal. Nós privilegiamos, Tânia, nesse ínterim, a principal crise que nós temos no Distrito Federal, que é exatamente a questão da segurança pública, que hoje amedronta todo o nosso povo, que muitas vezes tem medo de sair de casa, deixa de ir passear, ou ir num barzinho, ou ir numa festinha, com medo de ser atacado, com medo de ser violentado. Então, dessa forma, dessa feita, nós colocamos de forma impositiva 112 milhões de reais para a segurança pública. A entrevista completa você assiste no programa Argumento, que começa daqui a pouquinho, logo depois do Senado Notícias. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.